Alô mundo, que a paz esteja convosco, Deus abençoe a sua noite. A iluminação não está muito bem assim, mas acho que dá pra gente caminhar. Deixa eu ver se eu trocar isso aqui um pouquinho aqui assim. Acho que a gente foge um pouco da sombra. Vamos assim mesmo, dá pra ver meu rosto, dá pra ouvir minha voz, é o que importa. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, né? Começamos ontem, falamos antes de ontem, na verdade, falamos algumas coisinhas. Ontem falamos sobre as pessoas, né, que a forma de conduzir as sucessões dentro da igreja, o presbitério, bom, enfim. No capítulo 2, o título da versão que eu vou ler é A Vinda do Espírito Santo. E a partir do verso 1 é uma tradução um pouco diferente, eu nem gosto de fazer isso, por conta da versão acadêmica, né? A versão clássica da Bíblia. Então, mas hoje eu vou ler só para que a gente entenda e você vai conferindo, ver se vai seguir o mesmo sentido que a sua Bíblia, senão você fala, ô pastor, tá muito fora, e a gente corrige isso, tá bom? Vamos lá. No dia de Pentecostes, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Nesse dia, o povo de Deus festejava a proclamação dos 10 mandamentos de Deus. Agora seria um novo Pentecoste, a proclamação de uma nova lei e de uma nova religião, não a um povo, mas ao mundo todo. De repente, ouviu-se um ruído que vinha do céu, semelhante, aleluia, semelhante a um vento muito forte. E esse ruído encheu a sala onde os discípulos estavam reunidos. Apareceram então labaredas, língua de fogo, que se dividiram, pousaram sobre cada um deles. O fogo simboliza a presença misteriosa e poderosa de Deus. Amém? Vamos pausadamente, assim, para a gente poder não perder o raciocínio, porque às vezes eu leio o texto todo e depois tenho que ficar relendo, perde tempo. Então, no dia de Pentecostes, vamos acompanhar. Páscoa, a festa da Páscoa, né? Tem lá o seu início, né? Na sexta. No sábado, então, o sábado da Páscoa. E a partir daquele momento se conta 50 dias para a festa de Pentecostes. Mas Jesus morre na sexta, respeita o sábado, ressuscita no domingo, certo? Respeitou na morte, respeitou na ressurreição. E então, a partir do sábado, conta-se então a 50 dias para festas das primícias ou festa de Pentecostes. Porque esse dia também se celebra o dia em que Moisés recebeu as leis de Deus, não é? Então não é só a festa de Pentecostes em si que nós vamos comemorar aqui. Então Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, nós vimos lá no começo do livro de Atos, falando das coisas condizentes do reino dos céus. Sobe aos céus, passam-se 10 dias, os discípulos ainda estão orando, né? Nós terminamos, na verdade, ontem falando sobre isso, né? Que Jesus é ascendido ao céu e aí eles vão para Jerusalém, no cenáculo, para orar, né? Para apresentar a necessidade de substituição de Judas, a eleição de Matias, e aí eles estão orando. 10 dias depois, eles ainda estão orando. Todos. Alguns pastores, eu não sei se a gente tem o direito disso ou não, tá? Não é que a gente faz Não, a gente faz uma zombaria, desculpa, né? Vamos ser sinceros. E que zombaria é essa? A gente brinca que nos cultos de oração das igrejas hoje, vai Pedro, Tiago e João, quando um deles não adoece, né? Por quê? Porque não é mais hábito da igreja, em culto de oração, a igreja encher. Algumas pessoas perderam o prazer da oração, né? O salmista diz assim, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu acho que essa alegria da salvação se ofuscou em alguns, né? Algumas pessoas já não sentem mais esse desejo de estarem cheios do Espírito Santo, de estarem intimamente relacionados com Deus. Eles estão andando na margem lá, né, daquelas águas que nascem do trono
Eles ainda estão pelos artelhos, ainda não avançaram ainda, né? Estão por ali. E eu não estou dizendo que você esteja 100% errado, eu estou falando que tem pessoas que queiram mais que isso, que querem mais do que isso. Então, é claro que quem quer mais se esforça mais, né? A gente sabe que não é mérito, mas é claro que Deus também não é injusto. E aí eles estão orando, né, lá no cenáculo, e eu li essa tradução porque eu estava estudando, né, e aí eu li esse texto e achei legal, que ele fala assim, ó, no dia de Pentecostes, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Ele nem fala da oração aqui, né? Nesse dia, o povo de Deus festejava a proclamação dos 10 mandamentos. Por quê? Porque os judeus, na verdade, eles contam esses dias, né? E eu até vi uma coisa muito engraçada, um rabino falando, que eles não contam assim, o sábado é o primeiro dia, né? E aí ele não conta dia 2, dia 3, dia 4, não. Sábado é o primeiro dia, falta 49 dias. Falta 20 dias, falta 10 dias. Eles contam os dias que faltam, né? Para chegar ao dia de Pentecostes. Porque, por conta da celebração de que Moisés recebeu a lei nesse dia. E também a festa das primícias. Eu não vou explicar a festa das primícias aqui, porque não vem muito ao caso. Mas é uma festa quando os judeus vão fazer a colheita deles. É o primeiro fruto que ele tira. Ele coloca num lugar separado. Tem uns tipos de fruto, né, que pode separar para isso. Se eu não me engano é uva, figo. Tem mais alguns. Eu sei que uva e figo tá na lista. E aí então eles separam, pegam o primeiro fruto que eles tiram, eles separam nessa colheita durante esses 50 dias. E no dia de número 50, no 50º, eles levam para o sacerdote então para oferecer lá. Então eles estão nisso e aí estão proclamando o recebimento do mandamento de Deus. E ele faz uma observação aqui legal, o tradutor dessa Bíblia, o escritor, sei lá, que ele coloca assim: agora seria um novo Pentecoste, a proclamação de uma nova lei e uma nova religião, não a um povo, né, como foi para os judeus, mas ao mundo todo. É legal isso, né? Porque a gente sabe que até Jesus, a palavra de Deus era especificamente aos judeus e aos prosélitos, ou aqueles que se convertiam ao judaísmo, não é? Então a palavra era quase que específica para eles, judeus ou os que se convertiam ao judaísmo. Depois de Cristo, ela se abriu também aos gentios. E aí o tradutor colocou assim: era um novo Pentecostes, a proclamação de uma nova lei e uma religião, não a um povo, mas ao mundo todo. Que essa é a visão do Evangelho, alcançar o mundo, se expandir ao mundo. E aí ouviram um barulho como de um vento forte, e aí ficaram espantados, né? Você está num lugar onde venta muito, né? A minha casa é de telha, quando venta, às vezes balança, vibra, né? E você percebe que é um barulho meio estranho, aí você fica meio preocupado, você olha. E eles viram como que, né? Não diz exatamente, e o tradutor aqui fez questão de colocar que eram línguas de fogo, labaredas, línguas de fogo, que ficaram sobre eles e eles começaram a falar em uma nova língua, né? Ou, na verdade, não em uma nova língua. Eles falaram outras línguas conforme o Espírito concedia. Nesse episódio aqui, não é o dom de línguas estranhas, tá? Aqui não é a manifestação do dom de línguas estranhas. Aqui o que acontece? O Espírito desce sobre eles e eles começam a falar em outro idioma, né? Vamos ver o verso 4 em diante, diz assim: todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes inspirava. Fazendo os apóstolos falarem em outras línguas, Deus estava declarando que a nova religião e suas mensagens divinas se destinavam aos povos de todas as línguas. Então, ele faz essa observação porque depois a gente vai ver, né, que Pedro está orando na casa de um tal de Simão e tem uma visão, né, com os répteis, os animais considerados impuros pelos judeus, e uma voz diz para ele: ó Pedro, mata e come.
E eles, não, de jeito nenhum, não vou tocar no que é imundo. E essa voz de príncipe Pedro, não considereis imundo aquilo que eu santifiquei. E aí então o evangelho é levado aos gentios, porque os judeus, na verdade, não podiam nem entrar na casa de um gentio, né? Por tradição, eram proibidos de entrar em casa de pessoas que não tinham a mesma confissão de fé. E aí, nesse ato profético aqui, da manifestação do Espírito, o escritor consegue perceber, né, que havia uma razão. Se nós vamos pegar uma coisa que é limitada a um povo e agora abrir a todo mundo, então é natural que tenham a linguagem de cada povo, não é? Aí eles então começaram a falar. Agora preste atenção no seguinte, ó, verso 5. Nesse tempo, na cidade de Jerusalém, encontrava-se judeu de todas as partes do mundo. Eles tinham vindo a Jerusalém para cumprir seus deveres religiosos. Quando esses ouviram o ruído, vieram em multidão para o local onde se encontravam os apóstolos. Os judeus ficaram maravilhados, sem saber o que pensar, pois quando os apóstolos falavam, cada um ouvia a sua própria língua. E eles estavam profundamente impressionados e assombrados e comentavam entre si: por acaso não são todos galileus esses homens que aí estão falando? Como pode ser então que cada um de nós ouve falar a sua própria língua? Então, né, ressaltando, os apóstolos começaram a falar em línguas, não línguas de anjos, não línguas estranhas. Línguas estranhas também não é língua de anjo, tá? Nós já vimos isso quando estudamos só os Coríntios. E eles começaram a falar lá aos outros idiomas. As pessoas tinham judeus, porque na verdade a tradição judaica, eles mantêm, né, a referência judíaca, né? Ou seja, se eu fosse filho de judeu nascido no Brasil, eu seria um judeu brasileiro. Se eu fosse filho de judeu nascido no Canadá, eu seria um judeu canadense, como você vai ver muitos famosos aí que são da descendência de Israel, que carregam esse rótulo, vamos colocar assim, não é? Então eles tinham, porque eu achei uma coisa engraçada hoje, um rabino, eu ouço os rabinos às vezes, né? E o rabino estava explicando que tem 7 festas obrigatórias para Israel. E a verdade é essa visão mesmo, são obrigações com Deus, né? São festas que te levam a uma obrigação com Deus. Por isso, nessa época, a cidade costumava estar cheia de turistas, mas eram judeus de outras nacionalidades, ou que foram se espalhando numa necessidade, ou que nasceram, né? Filhos de judeus que nasceram em outra religião, em outras terras, e aí vinham para cá, para Jerusalém, para poderem cultuar a Deus, cumprir suas obrigações, e eles começaram a ouvir cada um falar na sua própria língua. Verso 9 vai dizer, ó, há entre nós aqui pessoas da Pártia, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, a gente da Frígia, da Paníflia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e próximas a Cirene. Opa, um problema aqui com a conexão, me perdoem. Então, pessoas da Capadócia, da Ásia, a gente da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia e próximas de Cirene, a norte da África. Aqui se encontram também pessoas que vieram de Roma, das quais algumas são judeus de nascimento e outras aceitaram a religião dos judeus. Além disso, aqui se encontram pessoas da ilha Creta e da Arábia. E todos nós ouvimos esses homens falar das maravilhas de Deus. Então, o que aconteceu? O poder de Deus manifestado naquele lugar fez com que os apóstolos e os outros, né, quase 120 homens, falassem outro idioma. Se vê que tem bastante idioma aqui para falar. Imagine uma reunião da ONU, né? Ó, que legal, veio agora essa, não tinha pensado não. Uma reunião da ONU onde tem representantes de todos os países, ou quase todos os países, e aí então acontece uma coisa dessa, e aí não precisa mais de tradutor, né?
A pessoa fala e você ouve e entende. É mais ou menos isso que aconteceu. Como se uma pessoa falando, as pessoas entendessem, cada um no seu idioma, ou se como uma pessoa fala, houvesse um tradutor, né, que era o dom do Espírito Santo por aí. Então, havia essa diversidade, todos ouviam falar das maravilhas de Deus. O poder de Deus veio para falar das maravilhas de Deus. Então, deixa eu fazer uma pequena consideração aqui. A igreja, ela nasce nas escrituras, claro, porque Jesus fala dela, né? E com oração. Quando vai para o cenáculo, eles começam, né? Eles organizam através da oração. Essa visitação do Espírito Santo veio porque eles estavam unidos. União e oração, gente, é infalível, né? É a arma perfeita para a igreja vencer o mundo é união e oração. E lembrando as palavras de Deus, falar das coisas condizentes ao reino de Deus. E foi isso que eles fizeram. E aí alguns diziam assim, ó, mas eu acho que eles estão embriagados uma hora dessa, né? 9 horas da manhã, esses cabras todo doidão aí, né? Quem não entende, não compreende. Não adianta a gente querer explicar se a gente não der um estudo, né? Pequenas palavras, você não vai conseguir explicar isso. Então, na verdade, se não for para esclarecer, é melhor que você nem tente. Aí no verso 14, Pedro se levanta, né? Com os 11, e aí ele vai dizer o seguinte: homens da Judéia, vocês todos que agora se encontram em Jerusalém, ouçam com atenção o que lhes digo. Esses homens não estão embriagados como alguns de vocês estão dizendo, pois são apenas 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo foi o anunciado pelo profeta Joel. Diz o Senhor, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e suas filhas farão profecias, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias darei meu espírito aos meus servos e servas, e eles apresentarão minha mensagem, não é? Veja que Pedro começa então a explicar. E aí outra vez eu tenho que observar que Pedro ele vai lembrar das escrituras, né? É uma igreja nova, revestida de poder, revestida do Espírito Santo, visitada pelo Espírito Santo, e a pregação de Pedro é as escrituras. Então, essa balela, né, de que o Velho Testamento foi arquivado, que não tem mais valia, gente, esquece isso, tá? Você vê que a igreja, ela nasce cheia de poder, cheia de intimidade com o Espírito Santo. O Espírito, falando das maravilhas do Senhor, não anula as escrituras. Ele vai explicar os fenômenos dentro da igreja pelas escrituras, não é? Não é física quântica, não é neurolinguística, não é logística, filosofia. O que ele vai fazer é pegar as escrituras e mostrar, ó, está acontecendo isso porque está escrito assim. Como Jesus fazia, né? Ou como os escritores do Evangelho, ao narrar a vida de Jesus, faziam. Eles colocavam, ó, porque está escrito, para que se cumprisse o que está escrito. E aí então, Pedro vai começar a explicar isso e ele vai então fazer essa parada. E aí ele faz o seguinte, no verso 9, verso 19. Farei aparecer prodígio nos céus e coisas maravilhosas na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. E antes que chegue o grande e glorioso dia, algumas Bíblias dizem grande e terrível dia do Senhor, o sol ficará envolto de trevas, a lua ficará vermelha como sangue, mas todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Né? E aí Pedro continua esclarecendo isso, diz, ó, vai chegar o final do tempo, é certo que vem, mostra alguns sinais. Da onde que estão esses sinais? É uma revelação que Pedro está recebendo ali pelo Espírito Santo. É alguma novidade que Pedro está falando? Não, está nas Escrituras, né? Volta lá, confirma tudo que você vai ver que já estava escrito. E aí ele, no verso 21, ele termina dizendo assim, ó,
Os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E eu gosto disso pelo seguinte: a gente sabe que o nome de Deus é uma história complicada, não é? A gente chama de Deus. Algumas religiões, mesmo cristã ou mesmo baseadas na Bíblia, não aceitam, porque Deus não é um nome apenas, é um título também. Aí coloca-se Jeová, Yahvé, enfim, tem uma porção de nomes aí para se colocar, não é? E aí algumas religiões combatem isso, mas a questão é que, pelo que me consta, o nome de Deus, ele é impronunciável para nós, para mim, né? Vou colocar para mim só, na minha pequena mente, porque é um nome sem vogal, né? E aí dá essa confusão toda. Dizem os historiadores, é claro que aí eu tenho que basear só se for nos historiadores, porque eu não tenho como saber se isso é verdade ou não. Pelo menos eu não lembro de na Bíblia ter estudado isso. Dizem os historiadores que, como o mandamento é santificar o nome, e Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão, não tinha essas brincadeiras de crente, sabe? Só o sangue de Jesus. Ah, irmão, lá só por Deus, né? Qualquer coisinha, Deus não sei o que. Eles não faziam isso. Eles tinham temor do nome de Deus. O nome de Deus, na verdade, para eles, segundo os historiadores que eu pesquisei, era quase que uma arma secreta, não é? Que quando você invocava, pum, algo de glorioso acontecia. Era quase que uma porção mágica, se a gente fosse mistificado. Não sou místico não, viu, irmãos? Mas era isso, era o superpoder lá dos heróis da TV ou dos desenhos de animes do japonês, né? Aqueles Hadouken, sei lá, quem jogou Street Fighter já deve lembrar desses poderes todos. Então o nome de Deus era mais ou menos isso para eles. Eles não falavam o nome constantemente, perdeu-se a tradução correta ou a pronúncia correta, segundo o que eu pesquisei. Posso estar errado, nós vamos pesquisar em outra fonte, mas segundo o que eu estudei, é por isso que a gente não sabe definir exatamente o nome, né? Algumas bíblias, né, alguns textos que se referem a Deus, coloca-se o D, né, aquela aspa que é um ponto só, porque a aspa é dois, né? Aí tem aquela que é um só, que eu não sei como é que chama, olha só, vou ter que estudar português para falar com vocês. E aí depois, né, no lugar do E, substitui, porque se escreve Deus de uma forma diferente, porque Deus é único, né? E aí tem um monte de teorias e teoremas que foram criados em relação ao nome de Deus. Mas eu sei que se você invocar o nome dele, você pode ser salvo. Se você tiver fé, claro, né? Não estamos falando aqui de um uso místico, né? Não é uma lâmpada que você esfrega, não é um medalhão que você roda 3 vezes. Enfim, não é nada disso. Você tem que ter um relacionamento, uma convicção do poder desse nome, né? E certamente ele pode te livrar. Aí o verso 22 diz assim: homens de Israel, ouçam minha mensagem. Vocês mesmos sabem que Jesus de Nazaré foi um homem plenamente aprovado por Deus. Por meio de Jesus, Deus realizou poderosos milagres na sua presença e coisas extraordinárias. Mas de acordo com o plano pré-estabelecido por Deus, Jesus foi entregue a vocês e vocês levaram à morte na cruz, por intermédio de homens pecadores. Deus, porém, ressuscitou Jesus e o livrou do domínio da morte, pois a morte não tinha o poder de retê-lo. A respeito de Jesus, Davi, recorre novamente às Escrituras, falou: eu sempre vi ao Senhor diante de mim, e ele está à minha direita, para que eu nada tema. Por isso meu coração se encheu de alegria, e eu proferia palavras de regozijo. Meu corpo também repousará confiantemente, pois vós, meu Deus, não deixareis a minha alma entre os mortos, nem permitireis que o corpo de vosso santo passe pela decomposição. Vós ensinaste o caminho que conduz à vida, e me deste a alegria completa, levando-me à vossa presença. Meus irmãos,
Permitam-me falar claramente a respeito de nosso grande antepassado, o rei Davi, que morreu e foi sepultado, e o sepulcro está entre nós até hoje. Davi era um profeta e sabia que Deus lhe havia prometido, sob juramento, que firmaria seu trono através de um de seus descendentes. Esse descendente era Cristo, o Rei universal e eterno. E como o profeta Davi pronunciou a respeito da ressurreição de Cristo, na realidade Cristo não foi abandonado no lugar dos mortos, e seu corpo não passou pela decomposição, pois foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E dessa ressurreição todos nós somos testemunhas. E esse Jesus foi elevado à direita de Deus, ele subiu ao céu, onde tem a mesma natureza e poder que Deus. Recebeu do Pai o Espírito Santo, que havia sido prometido, e Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo. Na verdade, não foi Davi que subiu ao céu, mas o próprio Davi afirma: o Senhor, Deus Pai, falou ao meu Senhor, Jesus, senta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés, não é? Então, olha só que legal de novo, que Deus, né, Pedro recorre ao livro de Salmo, recorre às Escrituras para explicar sobre a ressurreição, da profecia que havia de que a alma não contaria entre os mortos, o corpo não seria, não veria corrupção, foi levado ao céu porque havia uma profecia. O nosso problema hoje é que a gente nem sabe as profecias da igreja, né? Embora tenha tanto no Velho Testamento algumas coisas, como também no Novo Testamento muita coisa que diz respeito a nós, a gente não sabe, porque a gente não conhece tanto as Escrituras. Pastor, hoje tem tanta gente que fala, mas é pouco diante do que a gente precisa de verdade, e uma grande parte disso ainda é falso, né? São pessoas que se assumem como pregadores, mestres da palavra de Deus, sem ter nenhum contexto, sem ter nenhum indicativo, né, que a gente possa acreditar como alguém que é servo de Deus. E aí, bom, eu acho que dá tempo de acabar. Deixa eu ver aqui. 11 horas. Eu vou deixar para depois, né? É melhor, assim a gente não cansa muito. Então é isso. Vamos resumir aqui. Pedro, a igreja é visitada pelo Espírito Santo, não houve línguas estranhas, não houve manifestação do dom de línguas estranhas, né? Houve, na verdade, outros idiomas. Eu tenho visto alguns pregadores dizendo que esses idiomas que foram ditos aqui, né, foi uma única vez e cessou. Não cessou, tá? Eu conheço, não sei se vocês conhecem a igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Conhecer, que eu digo, é de frequentar, de ir lá e assistir culto, tá? Não é de ouvir falar, não é de que você passou na frente do templo, não. Eu não sei se vocês já cultuaram a Deus na igreja Congregação Cristã do Brasil. Eles têm entre as suas ordens lá um culto chamado Assembleia dos Santos, né? Que são cultos onde pessoas de outros lugares acabam vindo das congregações para contar um pouco da experiência que tem com Deus. E não foi a última que eu fui, mas em uma delas eu estava presente lá no Jardim Brasília, ainda no tempo do saudoso irmão Raimundo. Eu vi um irmão que era evangelista e ele estava contando esse tipo de experiência para nós, que ele foi até a Grécia, e quando chegou lá que ele começou a ministrar, havia já um tradutor esperando por ele lá para traduzir para os irmãos, mas quando ele começou a pregar, Deus permitiu que ele pregasse em grego, ou permitiu que as pessoas que estivessem lá entendessem em grego o que ele estava falando, né? Isso também aconteceu com ele no Canadá e também na Itália. Então nós louvamos a Deus por isso. Existem outros testemunhos de irmãos que foram pregar em países estrangeiros, e tanto é brasileiro que foi para fora, como pessoas que vieram de fora para pregar no Brasil, e durante a pregação Deus manifestou esse mesmo poder de falar em outras línguas. Então não é línguas estranhas, né?
esse relato de Atos 2 não é a língua estranhas do dom, não é a língua dos anjos, é outro idioma, que não morreu nesse momento, não foi a única manifestação. Dessa forma, de várias pessoas falarem, sim, foi exclusiva, não há relato, pelo menos que eu conheça, nem na história da igreja e nem na Bíblia, mas é um outro idioma, então não diz respeito ao dom. Pedro vai usar as escrituras para explicar tudo o que está acontecendo, porque as pessoas acham que eles estão bêbados, essas coisas todas. E por fim, então, Pedro usa as escrituras de novo para lembrar as profecias que Davi tinha escrito acerca do Senhor Jesus, de como ele seria, então, ressuscitado, não permanecendo contado com os mortos e nem o seu corpo via corrupção, ou como diz essa tradução aqui, não ia se decompor, né? Corromper, decompor, está no mesmo caminho. E aí, então, amanhã nós vamos falar do sermão, falamos um pouco aqui, né, que Pedro já usou isso daí. O sermão de Pedro continua, nós vamos falar das conversões, se Deus permitir, é claro, e eu espero que você esteja aqui. Quero agradecer a presença de todos, né? Quero que você continue orando por mim. Se você acha que pode ser proveitoso para você, retorne amanhã. Se você acha que pode ser muito proveitoso, comunique para alguém. Diz, ouvi um doidinho lá, rapaz, doidinho fala alguma coisa que faz a gente pensar. Porque na verdade, eu não quero que você engula isso e diga assim, isso é bom. Não, eu quero que você pegue isso, eu quero que você reflita sobre isso, eu quero que você pesquise sobre isso. Diga assim, não, o Alexandre falou uns absurdos lá, então me considere um anátema, não é? Agora, se você... Não é que ele falou, eu nunca tinha observado isso e que faz sentido, não é? Então, que você possa se converter mais ao Senhor. A conversão é um processo contínuo, não é? A gente sempre vai descobrir algumas coisinhas que precisam ser mudadas, né? Hoje nós estávamos falando de Pedro. Pedro aceita Jesus, caminha com Jesus, mas constantemente é repreendido. Depois ele vira líder da igreja, mas chega uma época que Paulo tem que repreender ele. Enfim, é um processo diário e contínuo enquanto nós estivermos sobre a face da terra, essa conversão. E amanhã, então, a gente continua o sermão de Pedro. E eu espero que você ore por mim. Espero que você tenha uma boa noite de descanso. Daqui a pouco a pregação vai para o YouTube e os links vão ficar nas minhas páginas sociais. Eu espero você por aí. E que Deus te dê uma boa noite de descanso. Que você possa verdadeiramente ter o sono do justo. E amanhã que seu dia seja abençoado, ao ponto de você ter desejo de estar aqui nesse encontro. Nós ainda começamos o livro de Atos agora, e então agora eu acho que não é muito coerente, porque eu tenho que focar os meus estudos em Atos dos Apóstolos para vir conversar com você. Mas quando a gente estiver acabando, aí a gente vai abrir o espaço para que você dê sugestões, né, de livros ou temas para a gente estudar aqui, para a gente falar aqui, porque é importante, né? Nós já vimos que sucessão ministerial precisa ser feita de uma forma correta, a Bíblia dá toda a instrução para isso, que a administração da igreja não pode ser única do presidente, tem que ter um corpo de conselheiro, né, dirigentes, essas coisas todas. Precisa de um corpo de conselheiro para tomar as decisões, para não correr o risco de errar, e depois o ministério trava, o ministério não cresce, às vezes até se perde durante o caminho, por causa desse controle absoluto, e a gente está aprendendo. E eu espero que esteja sendo bom para você, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração de todos e que Deus abençoe.